Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o secretário de Política Agrícola do MAPA, o senhor César Halum, afirmou que o governo deve retirar as tarifas de importação do Brasil de soja, milho e arroz de países de fora do Mercosul. Hoje, para soja e milho, por exemplo, milho e soja importados de fora, de países de fora do Mercosul, tem uma alíquota de 8%. Isso tudo teria como objetivo principal do governo equilibrar os preços desses 3 grãos que dispararam no Brasil. O secretário citou, por exemplo, a sua preocupação com o arroz, onde a saca de arroz foi negociada perto de R$100 ou até R$100 em algumas regiões do Brasil. Mas o que isso impacta, ou como isso impacta para o produtor brasileiro? Como é que a indústria se posiciona? A ABPA, Associação Brasileira de Proteínas Animais, já trouxe uma nota oficial se mostrando favorável a essa medida. O que a gente vai entender agora, portanto, são os desdobramentos dessa medida que deverá ser votada amanhã pela CAMEX. Para a gente entender isso, conosco agora o economista-chefe da FARSU, a Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Antônio da Luz. Antônio, muito boa tarde, seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas, muito bom ter você conosco. Boa tarde, prazer meu estar contigo e com toda essa grande audiência do Notícias Agrícolas. Antônio, recebemos essa notícia no final da tarde dessa quarta-feira. Claro que isso já gera muita repercussão entre os produtores, porque temos aí uma possibilidade de importar com TEC zero produtos onde o Brasil lidera as exportações e a produção, em alguns casos, como a soja, por exemplo. Como é que você, como economista principalmente, recebe uma medida como essa, Antônio? Bom, eu acho uma medida infeliz, absolutamente infeliz. Estranho que o secretário de Política Agrícola tenha tomado essa atitude sem, pelo menos, ouvir as câmaras setoriais. Estranho, muito estranho isso. Até, inclusive, não sei que ambiente os presidentes de câmara setorial vão ter para continuar no exercício dos seus cargos, porque as reuniões do arroz, por exemplo, é segunda-feira. Então, como é que se decide isso? Então, para que ter câmaras setoriais? Então, acho bastante estranho. Acho uma medida de muito pouca efetividade, muito pouca efetividade. E também não chega a me causar estranheza, mas sem dúvida eu lastimo, que os pleitos da indústria sejam sempre atendidos muito rapidamente, E os do agro sempre levam anos para que a gente conseguir alguma coisa, e os da indústria assim, ó, pum, isso é rápido. Isso vem sendo assim há muito tempo, então não estou aqui questionando nenhuma autoridade, nenhuma pessoa, apenas aqui junto com os produtores fazendo uma reflexão de como que isso se procede. Se não, vejamos, há quantos anos nós reivindicamos para podermos comprar insumos em qualquer país, os do Mercosul ou fora do Mercosul. A gente não consegue comprar nem os do Mercosul, aonde fertilizante, químico, máquina, peça, tudo é muito mais barato. A gente não consegue comprar. Anos nós reivindicamos isso e não acontece nada. E é o Ministério da Agricultura que não deixa isso acontecer. Não adianta mandar para a CAMEX, para a MRE, não é isso. É o Ministério da Agricultura com as suas exigências de licenças, de anuências e de 8 procedimentos que precisam ser feitos para que isso ocorra, que leva uma safra para conseguir atravessar, que impedem que nós façamos, por exemplo, a compra de insumos onde é mais barato. Eu não consigo entender por que há tanta proteção às indústrias multinacionais que vendem esses produtos aqui. Não consigo entender isso. São indústrias que nem brasileiras são, mas a gente as protege como se fossem brasileiras e nascentes. Mas agora, para tirar a TEC, para os grãos, aí é bem rápido, muito rápido. Não precisa nem ouvir as câmaras setoriais. Então, nós recebemos com tristeza a declaração do secretário. Se nós não tivéssemos ouvido o áudio dele falando isso, até
quem sabe imaginaríamos que não fosse verdadeiro, que não tivesse sido corretamente checado pela imprensa, enfim, que pudesse ser um boato. Mas não, nós ouvimos o próprio secretário fazendo essa declaração. Então, nós lamentamos que tenha sido encaminhado dessa forma. Nós mesmos estávamos fazendo um estudo que seria apresentado pelo nosso conselheiro na Câmara, que é o doutor Francisco Chardon, nos encomendou um estudo. Nós aqui discutindo reforma tributária do Estado, envolvido com 1 milhão de coisas, paramos para fazer o estudo. Aí nós estamos lá fazendo o estudo, quando vê, sai a notícia, assim, mas então para que Câmara Setorial? Para que eu estou fazendo esse estudo então? Então não precisa nada, né? Então, pelo lado que nós olhamos, nós vemos esta medida como uma medida infeliz, inadequada, inapropriada, lamentável, seja no conteúdo, seja na forma. E pior do que isso, acho inócuo. O secretário, no seu áudio, quando se refere ao arroz, por exemplo, ele diz assim, não, é que nós sabemos que não tem problema de abastecimento, de não sei o quê. O que acontece é que isto é só para dar um choque no mercado. E os produtores, então, ofertarem a sua produção, como se os produtores estivessem especulando. Olha, eu me lembro de ter ouvido essa asneira do ex-ministro Funaro, quando ele subiu à Polícia Federal para ser órgão partícipe da SUNAB, lá nos anos 80, e isso fez com que houvesse caça ao boi no pasto aqui no Rio Grande do Sul, que diziam que os produtores pecuaristas estavam especulando com o preço do boi. Essa asneira foi dita lá nos anos 80, e isto recorrentemente é dito, essa bobagem é falada na Argentina. Então, volta e meia, a gente ouvia isso na Argentina e na Venezuela. Agora, infelizmente, ouvimos isso em nosso território, uma lástima, um erro grosseiro, tá? Isso é um erro grosseiro, dizer uma coisa dessas. Os produtores não estão especulando. Acontece o seguinte, produtores que costumam vender no segundo semestre do ano, eles já venderam a maior parte da sua produção. E as indústrias que compram esse arroz, elas exportaram uma quantidade bastante significativa desse arroz, aproveitando os preços altos proporcionados pela taxa de câmbio. Houve um desequilíbrio cambial. E o desequilíbrio cambial não foram os produtores que causaram o desequilíbrio cambial. Não fomos nós que fizemos o câmbio vir para 5,50. Não foi. Além do mais, nós temos uma pandemia global que desabasteceu um monte de países lá fora e o Brasil os abasteceu. Então, é natural que haja uma redução dos seus estoques. E também nós temos que considerar que os produtores de arroz, em particular, agora eu vou falar antes dos arrozeiros, depois vou falar do pessoal da soja e do milho, para falar do quão tão inócua que é esta medida. Nós há anos viemos denunciando e avisando, olha, gente, não dá para continuar do jeito que está. Os custos de produção da lavoura estão muito elevados. Nós precisamos, governo, liberdade de compra de insumos. Nós temos que ter liberdade para comprar os nossos insumos onde a gente quiser, de forma a baixar o preço do mercado interno, de forma a diminuir as margens, da forma de diminuir as especulações que existem aqui dentro, porque hoje os mercados estão, né, garantidos, não concorrem com ninguém. O brasileiro não pode comprar nada lá fora, de insumos, queremos comprar lá fora. Não fomos atendidos até hoje. Custos lá em cima. Aí, muitas indústrias, elas fazem CPR, né, com vencimento em 30 de março e 30 de abril, onde se sabe que o preço do arroz costuma ser o mais baixo do ano. E aí, então, mas se faz um contrato, né, se faz um barter, se faz um contrato a termo, aquilo que a gente chama de contrato futuro, que não é contrato futuro é na bolsa, mas o contrato lá com vencimento, fixando o preço, que nem é na soja, não. Eu te garanto a compra em 30 de março, 30 de abril eu te dou o dinheiro para te comprar teus insumos, mas o preço é o mercado que define, lá na frente a gente vê. Adivinha quanto é que está o preço em março e abril? Geralmente não dá sequer para pagar o custo de produção. Sim. Aí, quando os produtores entregam o seu produto, não tem tabela de classificação. Quando tem uma oferta grande, tem tabela de classificação. Uma tabela
que tem critérios absolutamente discutíveis. O que isso foi ocasionando? Os produtores foram se desestimulando. Nós estamos pelo 3º ano consecutivo reduzindo a área plantada, os estoques foram caindo, hoje tem produção pequena. Por que teve uma produção pequena? Porque os produtores estavam sendo desestimulados a produzir. Nós passamos anos anunciando que isso iria acontecer. Aconteceu. Não sei qual é a surpresa do secretário. Honestamente, não sei qual é a surpresa. Aliás, não tem surpresa. Ele está na vibe do peronismo, né? Não, então, o pessoal está segurando, né? Tem uma especulação. Especulação nenhuma. O que tem é só olhar os dados, né? Basta olhar os dados. Aliás, basta olhar os dados novos da Conab, que agora a Conab está revisando todos os seus dados do passado, porque tem lá tem um diretor de altíssimo nível que foi colocado lá agora e que não tem nada a ver com política e partido e que está dando uma geral na casa. Mas quantos anos esses números ficaram errados? Quantos anos? Quantos anos de números absurdos sendo divulgados? E quantas vezes nós dissemos isso aqui no Notícias Agrícolas? Né? Para que uma companhia nacional de abastecimento se a gente resolve o problema de abastecimento reduzindo o TEC? Então, para quê? Para que 4 mil funcionários? Não tem porquê. Então, acho que nós estamos resolvendo as coisas de um jeito muito inadequado. É uma pena que essa mudança da Conab está acontecendo só agora. Se tivesse acontecido alguns anos atrás, tenho certeza que nós não estaríamos passando por isso. Antônio, a gente vai detalhar as demais culturas, mas como você começou com a questão do arroz, eu queria te perguntar, o secretário é bem enfático ao dizer que o objetivo maior é realmente equilibrar os preços, né? Como você falou, trazer esse choque para o mercado. E a gente olha para isso assim, com bastante estranheza, talvez, né? O que você falou, não causa estranheza a colocação, mas quando a gente olha para esse objetivo de equilibrar os preços, uma medida como essa poderia trazer esse efeito? Ou é realmente uma tentativa de... A minha pergunta, na verdade, é qual o objetivo real de trazer uma medida como essa, Antônio? Como é que a gente pode entender, qual a sua leitura do que há por trás de uma declaração como essa, de uma medida como essa? Eu não sei o que está por trás e não sei qual era a intenção do secretário. Eu estou acostumado a ouvir esse tipo de declaração em espanhol, quando a gente vê vindo notícias da Argentina ou da Venezuela. Não estou acostumado a isso no Brasil, então não sei, não faço a mínima ideia. Tem que perguntar para ele o que ele quis dizer com isso. Eu só acho que eu, como economista, entendo que, do ponto de vista da teoria econômica, esse tipo de ideia é uma ideia fracassada, uma ideia que não funciona em lugar nenhum do mundo, e também acho que não vai funcionar, porque demonstra um completo desconhecimento das razões basilares que nos trouxeram até aqui. Nós nunca podemos acertar um prognóstico, só se for por sorte, né? Mas a gente nunca acerta voluntariamente o prognóstico se nós partirmos de um diagnóstico errado. E o diagnóstico está completamente equivocado. Está se deixando de entender e conhecer todo o histórico do que aconteceu nesses últimos anos e faltou perceber também, tentar entender, poxa vida, gente, por que essas pessoas estão reduzindo a área plantada? Por que a gente tinha lá 1 milhão e 1.100.000, veio para 1.050.000, depois para 1 milhão, depois para 950, agora 930. Poxa vida, por que essas pessoas estão produzindo cada vez menos? Né? Será que em algum momento isso não vai cobrar um preço? Será que em algum momento nós não vamos ter um problema como este que nós estamos vivendo hoje? E a questão da classificação do produto e a fiscalização para ver se a norma estabelecida pelo Ministério da Agricultura está sendo corretamente cumprida. Enfim, e os instrumentos de política agrícola que poderiam suscitar o travamento de preços para que os produtores produzissem de maneira
com maior previsibilidade, como fazem os da soja. Os produtores de soja travam o preço antes de plantar, pelo menos uma parte que eles garantem que vão colher, aquilo que trava o custo. O arroz não tem isso. Então, nós temos uma série de desarmonias dentro da cadeia e também que tem a ver com política agrícola e que vem de um passado bastante longo. Não acho que o secretário que há pouco assumiu tenha responsabilidade com isso, pelo amor de Deus, nada a ver. Mas o que eu acho, sim, é que ele foi muito infeliz na sua declaração e na exposição dos seus motivos. Demonstrou um enorme desconhecimento de como a economia funciona e do que aconteceu nesse setor nos últimos anos. Antônio, falamos do arroz. Se a gente olha para a soja, a oferta realmente no Brasil é muito restrita e estamos importando soja de países do Mercosul, como o Paraguai, por exemplo. Perdão, pode. Não, estou aguardando. E aí a gente traz a questão da soja, né? E a gente conversava um pouco antes de entrar no ar, e aí a gente estava nos questionando aqui, né, Antônio? Como é que isso impacta para a soja e de que país a gente vai conseguir trazer soja com uma TEC zerada de fora do Mercosul? Acho que todo produtor de soja no Brasil está se fazendo essa pergunta agora, Antônio. Da China. Eu acho que da China. Não só pode ser da China. Porque, olha só, o Brasil é o maior produtor de soja, certo? Sim, confere. Os Estados Unidos é o segundo maior produtor de soja. Só que os Estados Unidos produziram 24 milhões de toneladas a menos, vamos rememorar produtores. Safra 20, que é aqui está, né, o produto que nós já estamos no ano safra 21. Mas a safra 21 americana entra em dezembro, entra lá no final do ano. O produto que tem hoje no mercado foi colhido no final do ano passado, certo? Esse produto essa safra foi 24 milhões de toneladas a menos, porque puxem pela memória, Estados Unidos teve atraso no plantio por conta das enchentes que aconteceram lá, e isso fez com que houvesse menor produção de milho, menor produção de soja, menor produção de arroz. Todo mundo deve lembrar disso. Estados Unidos, hoje, a safra de 2020, ela foi de 96 milhões de toneladas, quando a de 2019 tinha sido 120, né, dos números redondos. Então, dos Estados Unidos não tem como trazer, porque eles não têm produto para vender. Bom, vamos trazer então da Argentina, que é o terceiro maior produtor. Bom, esse não tem TEC, ele já está no Mercosul. Eu não preciso baixar TEC para comprar da Argentina, porque ela está no Mercosul. Bom, então, quem é o quarto maior produtor? Da China. Certo, nós vamos trazer da China. Só pode. Porque depois da China é o Paraguai, com 9 milhões de toneladas de produção. E que nós entrevistamos o Paraguai, só para concluir, o Paraguai também não precisa tirar TEC. E depois do Paraguai vem a Índia e o Canadá, com as quantidades miseráveis de produção. Ou seja, para a soja, a medida não tem mais como ser inócua. Não tem mais como ser inócua. A gente entrevistou uma analista do Paraguai ontem, nos trazendo os números atualizados, e além dessa questão de não precisar tirar a TEC do Paraguai, não tem mais soja também no Paraguai, Antônio, porque eles já comercializaram cerca de 90 e poucos % da safra, né, da safra que estão concluindo, e a demanda interna também está consideravelmente forte, disputando a pouca soja que há com a exportação. Quer dizer, não tem. Ou seja, a soja, fechamos então a discussão, né, Antônio? Não tem nem o que se discutir muito, justamente porque não tem de onde trazer. Não, a China, né, bom que se diga, a China, ela no último ciclo aumentou em 40% seus estoques, justamente com medo dessa disputa entre Estados Unidos e China e tal, aumentou em 40% seus estoques. Quem sabe a gente compra da China, soja. Então, a medida absolutamente... Deixa claro para os nossos telespectadores e internautas, eu estou sendo irônico, tá? Só para deixar bem claro. Sim, é importante. Eu estou sendo irônico, é lógico que eu não estou propondo a zero da China. Aliás, não fui eu que propus a retirada da TEC, quem propôs que explique de onde é que vai tirar a soja. Eu só vejo da
da China como medida. Então, é uma medida absolutamente inócua. E o mesmo também vale para o milho. Né? Aliás, o milho estamos colhendo uma segunda safra maravilhosa, e o produto já está entrando. Então, eu não vejo de onde é que vai tirar também esse milho. Vai vir de onde? Da Europa? Vai vir de onde? Vai vir dos Estados Unidos? Não tem onde vir. Aí nós juntamos os 3 grãos juntos, que vivem do mesmo problema: arroz, milho e soja. A taxa de câmbio nesses patamares, será que reduzindo a TEC ela é o suficiente para importar? Né? No caso do arroz, por exemplo, vamos trazer arroz de onde? Dos Estados Unidos? Os Estados Unidos que ele vai abastecer o principal concorrente dele, é isso mesmo que nós estamos achando? Eles são bobos. Né? Eles não vão, quando colher, recuperarem os mercados que eles perderam para nós. Eles vão nos abastecer. Exatamente, é bem assim que o americano faz. Então, assim, ó, nos atuais níveis de taxa de câmbio, nós não temos muitas alternativas de onde vir esses produtos. Então, o que está se tentando fazer? Causar. Eu vou criar uma notícia, um factoide, um troço, para ver se o pessoal que tem produto vende. Gente, isso é uma perda de tempo. Não é assim. Não, o mercado não pode ter factoide, não pode ter bafões. Não é assim que o mercado sério opera. Agora, eu gosto de fazer críticas e com o mesmo peso fazer elogios. O Sérgio Desen, que é diretor lá da Conab, está fazendo um excelente trabalho, se conectando a Conab de novo com o mundo real, com a sociedade, com os produtores, com os analistas, enfim, o que eu acho ótimo, porque eu não li a relatório da Conab há muito tempo. Sempre disse isso, eu não leio o relatório da Conab porque são ruins e eu não acredito neles. Agora, a Conab está se voltando para o correto. Parabéns, Sérgio Desen, fica aqui o meu elogio. Agora, anos de informações ruins. A soja, nos níveis que estavam sendo exportados, era evidente que não ia dar certo esse negócio. Agora, por que as pessoas continuavam exportando? Porque estavam olhando o dado errado, do passado. Então, já que nós temos uma companhia de abastecimento, e eu também já disse mais de uma vez aqui no Notícias Agrícolas, eu tenho sérias dúvidas se a gente precisa de uma, tá? Já que somos um país exportador, mas uma vez tendo, nós temos que, no mínimo, ter certeza do quanto nós temos de estoques. Né? Coisa que nós não tínhamos. E continuamos não tendo, embora agora está se voltando para essa finalidade. Então, nós erramos muito, nós perdemos muito tempo e nós estamos vivendo um ano de pandemia, onde muitos países produziram menos e nós temos um enorme desequilíbrio cambial. Então, não adianta querer baixar TEC, fazer isso e aquilo. A única coisa que vai arrumar é inimizade, é estresse, talvez algum presidente de Câmara Setorial pedindo as contas, revolta dos produtores, sabe? E para um resultado assim muito pequeno, né? Chamar indiretamente os produtores de especuladores, olha, com todo respeito, mas me parece assim uma declaração muito infeliz, muito infeliz. Natural na Argentina, natural na Venezuela, mas aqui no Brasil a gente não vê isso com naturalidade. Antônio, quando a gente olha do lado dos consumidores, como os granjeiros, por exemplo, que estão ali sofrendo, não como vimos em outros anos, outras crises onde os preços da carne não acompanhavam, né, o preço do produto final não acompanhava, nem o preço do animal não acompanhava o preço dos insumos, mas quando a gente observa do ponto de vista do consumidor, a gente teria condições, ou a gente está num momento onde as relações ainda estão equilibradas e a gente poderia resolver isso de uma outra forma, com outras políticas? Sempre quando há uma escassez importante, como essa que nós estamos vivendo, os preços eles sobem com força, da mesma forma e na mesma dimensão, quem sabe até menor até, do que quando nós temos uma oferta grande, os preços caem. Uhum. E quando os preços caem, eu não lembro de ver assim os consumidores preocupados com os produtores. E nem tem que se preocupar.
Certo. Eu só estou aqui fazendo uma constatação. Claro. Nem tem que se preocupar, cada um tem que se preocupar com o seu. Agora, não cabe aos produtores se preocupar com os consumidores, o que vai acontecer lá, que é isso, aquilo. Não, a gente tem que produzir o máximo que a gente pode, do jeito que a gente pode, mas a gente tem que respeitar as leis ambientais, a gente tem que respeitar o passarinho do não sei o que, a reserva do não sei o que mais, disso, daquilo. Bom, gente, nós construímos o que nós estamos vivendo. Este é o ponto. Certo. Nós somos frutos das nossas escolhas. E as nossas escolhas foram essas. Então eu, como um economista de uma casa que representa os produtores, nós não vamos aceitar nenhum tipo de culpa ou de questão que nós tenhamos que nos olhar para além das nossas porteiras. Eu acho que não é por aí. Não é por aí. Nós temos uma Companhia Nacional de Abastecimento, quem tem que cuidar disso é ela, não é a gente. Claro. Então, nós estamos muito tranquilos. Aliás, tranquilos e muitos quebrados, né? Os arrozeiros, por exemplo, mas o preço está 110, sim, o preço, em alguns lugares. Sim, o preço está 110 porque não existe produto. Só por isso. Se houvesse produto, teriam vendido muito antes. E o nível de endividamento do setor arrozeiro também já é conhecido há anos, né? Já se sabe dessa situação difícil do setor arrozeiro, e nós já conversamos aqui muitas vezes, hoje estamos abordando de uma forma mais ampla, mas nós já tratamos do setor de produção de arroz aqui no Brasil muitas vezes, né, Antônio? Muitas vezes mesmo. Então, quer dizer... A verdade é que a maior parte desse arroz, ele é vendido tão logo ele é colhido, porque esses produtores estão tudo esgoelados. Não são todos, tá? Não são todos. Mas uma parte importante dos produtores, um percentual muito elevado deles, estão com a corda no pescoço. Ou seja, eles colhem e vendem. Aliás, nem entregam, né? Porque o produto nem é mais deles. E pagam juros absurdos para carregar essa... Pega o dinheiro, em troca dá uma CPR, compra os insumos, essa CPR lá é juro de 2%, 2,5%, 3%, dependendo. 30 de março liquida, 30 de abril liquida, o preço está lá embaixo, muitas vezes não paga nem o custo de produção. Sim. Aí depois esse produtor, ele vendeu lá 48, 49 reais o seu arroz, aí ele vende o produto mal, vê o preço subir e ele não tem produto para vender. Ele não tem o produto para vender. E ainda por cima dizem que ele está especulando. Não, aí é para matar, né? Aí que é judiado o cidadão. Antônio, se a gente olhar para o atual momento econômico do Brasil, principalmente olhando mais detalhadamente para a condição fiscal do país, e mais os efeitos agregados que a pandemia trouxe, como é que essa medida também impacta nessa perspectiva, na perspectiva econômica do Brasil nesse momento? Para mim vai ser uma grande surpresa se a Camex ela topar fazer isso amanhã, e o Ministério da Economia se posicionar favorável a isso, porque as finanças públicas não recomendam esse tipo de medida nesse momento. Afinal de contas, a dívida PIB está em níveis bastante elevados e se elevando. Nós temos uma situação interna com 1,5 milhão de postos de trabalho destruídos nos últimos 3 meses, o que tem exigido do governo federal um esforço muito grande em auxílios a essas pessoas que estão desempregadas por conta da pandemia e sem a capacidade, sem a possibilidade de trabalhar. Eu vejo com muita dificuldade do ponto de vista fiscal uma ideia dessas prosperar. Se prosperar uma ideia dessas, a gente vai ficar nos perguntando, né? Poxa vida, mas então, por que é tão difícil ter dinheiro para fazer um PEP, ter dinheiro para fazer um PEPRO? Por que é tão difícil nós conseguirmos ampliar os recursos para o crédito rural, os recursos para o seguro rural? Nossa, isso é tão difícil para nós, são discussões de anos que precisam se desenrolar. Aí numa reunião vão abrir mão de receita. Nossa, nós vamos estranhar se isso acontecer. Antônio, depois dessa reunião da Camex, supondo que isso seja aprovado, qual é o processo para que isso aconteça e isso seja implementado?
O ruim disso é que é rápido, né? Uma vez a Camex autorizando, isso é publicado no Diário Oficial, já está valendo. Tá? Eles designam um período para isso, e nesse período já fica valendo a possibilidade. Aí o pessoal vai trazer, de certo, arroz dos Estados Unidos, vai trazer soja da China, enfim, não sei como é que vai ser. Antônio da Luz, te agradeço muito pela companhia, pelos esclarecimentos. É sempre muito bom ter a sua análise, porque realmente traz muita luz às informações e a gente pode entender os meandros de medidas como essa, de declarações como essa, que, lembrando, o secretário também não falou até quando valeria essa isenção da TEC, mas a gente vai acompanhar tudo isso. Certamente você ainda vai conversar bastante com a gente sobre isso, para a gente entender o que acontece depois de uma declaração como essa, né? Muito obrigada mais uma vez. Para nós é sempre um prazer ter você aqui no Notícias Agrícolas. Prazer é meu, só eu te confesso que espero que amanhã isso morra na Camex e a gente não fale mais esse assunto. Combinado. Mas se não morrer, sempre é um prazer falar contigo, com toda a equipe do Notícias Agrícolas. Sempre para mim é um prazer enorme, seja do assunto que for, até esse que é um assunto realmente muito ruim. É verdade. Antônio, muito obrigada mais uma vez. Bom trabalho para ti. Obrigado, igualmente. Obrigada. Bom, recapitulando, se você está chegando agora a este boletim, estávamos conversando, eu e Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul, sobre a declaração do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, César Halum, de que o governo vai zerar as tarifas de importação para países de fora do Mercosul de soja, milho e arroz. Essa seria uma medida com o objetivo de equilibrar os preços desses 3 grãos que subiram em disparada aqui no Brasil. Mas o Antônio da Luz, então, chegou para o debate para esclarecer algumas coisas e mostrar que essa deve ser uma medida. Caso a Camex aprove essa proposta amanhã, na sua reunião desta quinta-feira, dia 27, uma proposta bem pouco producente para o Brasil, né? Nós não temos espaço para uma medida como essa, segundo o Antônio da Luz, né? Foi a primeira frase que ele utilizou. Essa é uma medida infeliz, né? É uma declaração que mostra profundo desconhecimento, segundo o economista da Farsul, justamente diante do atual cenário, não só da produção brasileira, mas também das exportações e de forma, o porquê elas aconteceram como aconteceram, mais os fatores ou os efeitos agregados da pandemia e também as questões que vêm sendo arrastadas há anos, como, por exemplo, o elevado índice de endividamento dos arrozeiros, que viram as suas áreas de produção recuarem por 3 anos consecutivos. Então, quer dizer, há uma série de motivos para os preços dispararem, não se trata só dessa exportação muito forte que o Brasil fez, principalmente de soja e milho, mas o Antônio da Luz, portanto, conversando e esclarecendo todos esses fatos, essa declaração do secretário. O Notícias Agrícolas vem tentando contato com o secretário César Halum. Quanto antes ele nos responder, a gente já traz aqui também mais informações sobre essa medida, que, lembrando, será votada pela Camex amanhã, quinta-feira, 27 de agosto. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Até amanhã!